A paz e a graça do nosso querido e amado Senhor Jesus seja com todos. Hoje o nosso estudo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, mais um capítulo extenso que nós devemos ter 2 áudios. Começa com Jesus em Nazaré. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu em Belém, ele foi criado, passou boa parte da sua criação, da sua vida em Nazaré. E em Nazaré, agora, nas suas viagens missionárias, né? Jesus vai onde ele foi criado. Eu não gosto mesmo de alguns filmes que tentam retratar Jesus fazendo milagres e maravilhas. Eu nunca gostei, nem quis nem assistir. Quando era criança, a palavra de Deus diz que Jesus crescia em graça, em conhecimento, e a palavra de Deus, não é os filmes, nem novelas, diz que aos 30 anos, né, ele é batizado e ele começa então, depois da tentação no deserto, o ministério de Jesus, e então começa os primeiros relatos de milagres. E aqui ele entra numa sinagoga como um bom costume, né, que nós devemos ter, ir à igreja, e ele começa a ensinar. Era a paixão de Jesus. Fazer milagres era necessário, curar, libertar as pessoas, mas ensinar, dá pra gente imaginar a paixão de Jesus e todo conhecimento, entendimento que aquela pessoa ali, a pessoa de Jesus, que se fez carne e habitou no meio de nós com um propósito. Já imaginou a paixão, a autoridade? Porque quando nós temos muito conhecimento sobre algo, nós temos muita autoridade, não é assim? Às vezes vai falar, mas aquele médico, ele é PhD não sei o quê, tem doutorado não sei mais o quê, ele tem não sei quantos anos de experiência, ele já fez cirurgias ou alguma outra... Estou falando de um médico, de um cirurgião, né? Que impressionaram a humanidade. Então todo mundo para ouvir aquela pessoa, para ouvir o que ela tem para falar. Jesus, ele tinha PhD, ele tinha doutorado, ele era a própria palavra, e quando ele falava, era autoridade demais. Ele entendia tudo, ele sabia tudo que estava, se dizia a respeito da palavra de Deus, do reino de Deus, da eternidade, de quem é o homem. E as pessoas se admiraram. E quando eles se admiraram, eles falaram, mas assim, como pode?
Nós crescemos entre ele, brincamos com ele, os nossos filhos brincaram com ele. Compramos móveis lá na carpintaria do pai dele. Como assim? Como é que ele adquiriu tanto poder, tanta autoridade? E isso atrapalhou as pessoas de Nazaré, porque colocaram Jesus em descrédito. E encerra essa parte dizendo que ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns poucos doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia entre, vamos pôr ali os seus conterrâneos, né? Não havia fé ali em Nazaré, porque eles puseram uma das razões que aqui cita. Eles questionaram. Quantas pessoas a gente não vê hoje que são questionadas, se tornaram um homem ou uma mulher de Deus, mas são questionadas porque antes era isso, porque antes era aquilo, e não acreditam na mudança de vida daquela pessoa, não acreditam que Deus possa estar com ela, que ela tenha palavras de sabedoria. Quantos e quantos e quantos nós não presenciamos e não conhecemos que é assim? E é verdadeiramente assim, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Então o reino de Deus está repleto de eis alguma coisa. Depois Jesus ensinava nos povoados, quando ele chama os 12 discípulos para enviá-los. Dá autoridade para eles, para expulsar demônios, para fazer o que ele vinha fazendo. Olha, Jesus era considerado, vamos dizer, uma semente. E a Bíblia diz que para a semente brotar, ela tem que morrer, certo? E o que acontece? Como a igreja chegou até mim? Como a igreja chegou a você? Com o chamado discipulado. Assim que Jesus começou o seu ministério, ele sabia, ele tinha que passar para outras pessoas, para outros homens, os seus ensinamentos, o seu poder, para que aquilo fosse contínuo. Então Jesus dá uma missão para os 12, para eles irem até as cidades, para pregar a palavra, para ensinar sobre as boas novas, para expulsar demônios, curar enfermos, e aqueles que não aceitassem, não era para eles brigar, não era para eles pedir fogo do céu, era simplesmente para eles bater a poeira do chinelo e prosseguir. Por quê? Porque quem julga é Deus. Se eu prego e a pessoa aceita, não aceita, não tem nada com isso. É só nós lembrarmos da parábola do semeador. O problema não estava no semeador, o problema não estava na semente, nunca, jamais, né? Mas depende do terreno. Então, aceitou, que bênção! É uma porta aberta, é um coração aberto para o Espírito de Deus trabalhar através da pregação da palavra. Não aceitou? Eu fiz a minha parte. E Jesus, ele começou o seu ministério. E ele chamou homens. E esses homens receberam poder. E eles tiveram outros discípulos e outros discípulos. E mesmo com a igreja em decadência por várias e várias ocasiões, né? Uma delas que precisou da reforma protestante, mesmo assim, ela nunca morreu. Nunca faltou homens que lessem
que meditassem na palavra e que o Espírito Santo de Deus não agisse nesses homens e fizesse uma reforma na igreja, como foi com Martinho Lutero e com outras pessoas também que fizeram parte dessa reforma, e a igreja tem crescido. Ela tem crescido porque outros homens, outros discípulos e outras mulheres têm acreditado que a palavra é viva, que ela é eficaz, que nós devemos pregar. Somos discípulos de um só mestre, Jesus. Eu gosto de ouvir o meu pastor dizer: quem é o pastor desse rebanho, dessa igreja, não sou eu. Quem é o pastor, quem manda aqui nessa igreja é o Senhor Jesus. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. E eles voltaram animados. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender de seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Aqui nesse evangelho de Marcos não relata, nos outros evangelhos relata, mas eles voltam assim admirados, porque os demônios se sujeitaram a eles, porque os enfermos eram curados, todo animados, e Jesus fala com eles simplesmente assim: discípulo, ô Rosilene, ô Maria, ô João, não se alegre porque os demônios se sujeitam a você, ao poder que está em você, ou as pessoas são curadas. Se alegrem, discípulos, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ô, glória! Depois nós temos o relato da morte de João Batista, que começou com as pessoas ainda questionando se esse Jesus não era João Batista encarnado, que havia ressuscitado e encarnado. Outros diziam, será que é Elias, né? Que também Jesus seria Elias, Jesus seria João Batista. Essa história chega no ouvido de Herodes, que fica apavorado, né? Porque foi ele que mandou matar João Batista. Então ele fala assim: mas como assim? Como é essa história? Se isso é verdade, foi eu que mandei matar, e fica apavorado, né? Herodes era muito julgado pelas palavras sem medida, que João Batista não media as palavras, porque Herodes havia casado com a esposa do seu irmão. Então, ele gritava que ela era adúltera, gritava para Herodes também, apontava o pecado. Imagina, apontar o pecado de um rei, apontar o pecado de uma rainha, né, de um líder de alto escalão. Mas João Batista não se importava com isso. Mas Herodes temia João Batista e não tinha intenção de matá-lo. E aqui fala que ele gostava de ouvir João Batista. Olha como que é um coração receptivo, né? Mesmo sendo uma pessoa, ali nesse caso, julgada por seus pecados, poderia estar ensinando o povo a adoração, mas ele gostava de ouvir João Batista. Está aqui na palavra de Deus. E um dia ele deu uma grande festa e um plano foi armado. Herodias odiava João Batista. O ódio é uma coisa perigosíssima e a gente vai perceber isso aqui. Ela odiava João Batista e ela planejou algo. Uma filha linda, charmosíssima, com aquelas danças, né? Aquelas danças com os véus e sedutoras. Ela
vai dançar para o rei e os seus convidados. Quando ela dançou, ela deixou eles meio que embriagados com a sua sedução. O rei falou: pode pedir o que você quiser, que eu te dou, até metade do meu reino. Imagina como foi a dança dessa mulher, né? O poder de sedução que foi dessa mulher. E ela vai até a mãe, porque foi tudo um plano, e a mãe fala: pede a cabeça de João Batista. Olha o ódio dessa mulher, que podia assegurar para ela, para os seus descendentes, para a filha, a metade do reino de Herodes. E ela então pede a cabeça de João Batista. E Herodes, muito contrariado, não tinha como voltar a palavra atrás que foi dada em meio a todos. Manda matar João Batista, corta a cabeça e leva a cabeça na bandeja, como a mãe e a filha havia pedido. Mas por que a gente fica tão assim, né, triste com uma situação dessa? Uma pessoa em pecado, um abismo chama outro abismo, um ódio mortal tinha Herodias por João Batista, ao ponto de deixar benefício, tantos benefícios que ela poderia ter, para pedir a cabeça de um homem de Deus, de um profeta de Deus, que só falava a verdade. Muito nós aprendemos hoje, né? Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus. A paz e a graça do nosso querido e amado Senhor Jesus.